Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Diferentes confissões religiosas ocupam cada vez mais os espaços da televisão brasileira, mas nem todas. As religiões de matriz africana são uma das exceções que, além de não terem os seus próprios programas, são criticadas frequentemente em alguns outros. Essa discriminação é o tema do Ver TV de hoje, que tem como convidados Geisa de Assis Rodrigues, Procuradora Regional da República. Ela é coordenadora do apoio à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em São Paulo, em Mato Grosso do Sul. Ebome Conceição de Ogum, coordenadora do Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira, o INTECAB, em São Paulo. E Thomas Miguez, produtor executivo da Realejo Filmes e diretor da série Entre o Céu e a Terra, exibida aqui pela TV Brasil. Aos três, muito obrigado por terem aceito o convite de conversarmos aqui um pouco sobre esse problema, que é um problema sério e que é muito recorrente já há alguns anos na televisão brasileira. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre o tema do Ver TV de hoje. Vamos ver. A religião mais perseguida no mundo é a cristã. De acordo com o relatório da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos, esse é o grupo que mais sofre com torturas, prisões e mortes por sua crença. No Brasil, país de maioria cristã, os principais alvos de intolerância são as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Um caso recente de intolerância religiosa foi o da menina Kailane Campos, de apenas 11 anos. Quando saía de uma cerimônia de candomblé no Rio de Janeiro, 2 jovens atiraram pedras contra o grupo de religiosos e atingiram Kailane na cabeça. Depois fugiram e não foram identificados. Isso a gente já está sofrendo há muito tempo, mas com violência foi a primeira e foi criança. Então que isso sirva de um alerta e conscientize, né? Que Deus é Deus e fanatismo é fanatismo. Outras agressões comuns são a invasão de terreiros e a demonização das religiões afro-brasileiras, promovidas por fanáticos religiosos, na maioria das vezes ligados ao neopentecostalismo. Recentemente, a Justiça Federal condenou a Rede Record de televisão e a Rede Mulher a produzir e exibir 4 programas contendo direito de resposta de religiões afro-brasileiras. O juiz da 25ª Vara Federal Civil em São Paulo, Djalma Moreira Gomes, julgou procedente a ação que acusa as emissoras de veicularem conteúdos ofensivos contra religiões e crenças afro-brasileiras. A ação foi proposta em 2004 pelo Ministério Público Federal, junto com o Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira e o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. À medida que esse desapreço é promovido por um serviço público e a pessoas, no caso, as pessoas que a nossa Constituição admite como sendo representantes desse determinado segmento, associações que têm a legitimidade para defender os seus interesses, vem e reclama essa resposta, o ordenamento jurídico tem que vir em sua salvaguarda, né? E foi isso que nós reconhecemos nesse processo. Essa decisão não é em última instância e ainda cabe recurso. Em 2011, por exemplo, outra decisão judicial favorável às religiões afro-brasileiras já havia concedido um direito de resposta. Antes que as emissoras obtivessem uma liminar, o programa Diálogo das Religiões chegou a ser produzido pela TV PUC. Teve a apresentação de Maria Ceissa e Tony Garrido, além da participação de líderes religiosos e intelectuais. A televisão brasileira deve tomar consciência de que ela invade a casa de todos na sociedade. Não só daqueles que criticam, mas daqueles que não têm uma opinião formada. Portanto, ela pode fazer uma opinião distorcida de uma realidade. E é disto que nós estamos preocupados, porque a sociedade é feita de um povo. E mesmo aqueles que vieram com sua tradição, sua religiosidade,
africana também tem que ser respeitado como as outras pessoas que vieram de outro país. Mas o perigo maior está no direito da concessão que é dada pelo Estado. A partir do momento que o Estado não tem uma vigilância competente nesse setor, ela está deixando toda uma sociedade à deriva. E é aqui que nós estamos colocando o ponto nessa questão. Um dos motivos do preconceito pode ser a falta de visibilidade das religiões e da cultura afro-brasileira. Enquanto outras religiões têm seu espaço garantido na TV, não há nenhum programa inteiramente dedicado às religiões de matriz africana. Entre o Céu e a Terra, exibido pela TV Brasil, é um dos raros programas que dão voz às religiões afro-brasileiras. A gente tem uma história da nossa religião que é a forma que fomos arrancados de África, né? Éramos reis e rainhas, tivemos que vir em forma e condição de escravo, tendo que ocultar nome, religiosidade, fé. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que o respeito à diversidade. Geisa, em vários países do mundo, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, e já alguns aqui na América do Sul, quando uma pessoa tem as suas convicções, os seus sentimentos agredidos pela televisão, por qualquer meio de comunicação, essas pessoas têm a que recorrer a órgãos reguladores que fazem essa mediação entre as empresas e o cidadão. Quando o cidadão se sente ofendido, por exemplo, por esse tipo de formas religiosas, de ataques às suas convicções religiosas, ele tem a quem recorrer. Aqui no Brasil nós não temos isso. E eu fico me perguntando se só resta o Ministério Público, né? Porque me parece que neste momento, a única instância que as pessoas têm para tentar, de alguma forma, se contrapor a certas agressões que sofrem dos meios de comunicação. O Ministério Público está sente isso, né? Se sente sobrecarregado até desse tipo de demanda? Veja bem, a questão da regulação da mídia, ela é uma questão importante. Ela é permitida e autorizada pela nossa Constituição. A Constituição, no artigo 221, diz que, e principalmente a gente está falando apenas de emissoras de rádio e televisão, porque a imprensa ela é totalmente livre porque ela tem um outro impacto. Uhum. Mas as emissoras de rádio e televisão que são concedidas, elas têm que respeitar vários princípios que estão arrolados na Constituição. Uhum. Então, um dos princípios, a não discriminação, é a veiculação de valores éticos da família, da sociedade. E o que se percebe, nós tínhamos a lei de imprensa, que foi uma lei concebida na época da ditadura. Com o vácuo da lei de imprensa, que obviamente não era mais compatível, porque ela limitava excessivamente a liberdade de imprensa, com a retirada da lei de imprensa, por ter sido considerada inconstitucional, o que a gente ficou? A gente ficou sem uma regulamentação. Hoje, apenas a regulamentação em relação ao horário, de classificação de horário. Indicativa. Nós, inclusive, já tivemos uma demanda, e em algum momento isso foi bastante razoável, em relação a determinados programas que eram de baixarias, e teve uma movimentação toda do Ministério Público em relação a isso, para que pelo menos fossem classificados de forma em um momento em que fosse menos prejudicial para as crianças e para as pessoas em geral. Bom, nós, portanto, hoje precisamos discutir realmente a questão da regulação da mídia. Nem mesmo há uma autorregulação que possa ser realmente consistente. Então, o que a gente percebe é que a autorregulação, que poderia ser uma saída, em alguns países é uma forma que foi adotada, ela não tem sido também consistente. Então, o cidadão fica realmente numa situação de que, na verdade, ele tem que ir para o judiciário. Ou ele tem condições e ele vai para o judiciário de ponte própria, ele tem condições de suportar um processo, ou quando é uma questão coletiva, como é o que a gente está falando, ele vai tentar se valer do Ministério Público, das instituições que existem para fazer a defesa. E o Ministério Público tem sido muito demandado nessa... O Ministério Público tem sido demandado sobre vários aspectos nessa questão da regulação da mídia. Não só a questão da religião de matriz africana, mas várias questões. Então, esses programas de discurso de ódio, de violação de direitos humanos, de não só apenas atacar as pessoas que têm uma religião, mas aquelas que não têm religião, que são ateias. Então, a gente tem tido esse tipo de contencioso cada vez mais, porque tem outras questões relacionadas
relacionadas, que aportam ao Ministério Público, que não são relacionadas à mídia. Então, por exemplo, tem problema de violência do Estado, da polícia, com as religiões, pessoas que são fundamentalistas, ambientalistas, que não compreendem a ritualística. Então, a gente tem muitos problemas, mas a gente poderia dizer que os mais importantes são relacionados realmente à mídia. Se nós tivéssemos um órgão regulador, como tem na Inglaterra, tem na França, vocês teriam menos trabalho, com certeza. Com certeza. Eu queria pôr a Ebome aqui na conversa, vocês que sentem na pele, qual é o reflexo para a ação de vocês, para a ação religiosa de vocês? O reflexo da televisão. O reflexo, nós achamos tudo, doutora, bastante moroso, porque nós não temos essa liberdade do nosso culto. Como a senhora bem sabe, nós somos escravizados, viemos não porque queríamos, né? E quando chegamos aqui, cadê a nossa identidade? Cadê o nosso nome? Cadê a nossa terra? Tudo foi tirado de nós. Agora, quando a gente quer professar nossa fé, que é algo garantido pela Constituição Federal, nós não podemos. Por quê? Nós somos vistos como demoníacos. O demônio não existe na nossa religião. Existe, sim, o Orixá Exu, que para nós é o mensageiro. Mas esse demônio de chifre, de rabo, de garfo, vermelho, não. Para nós ele não existe. Então a gente procura o Ministério Público, mas a gente também sente a morosidade do Ministério. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, no qual o capítulo 3º, do item 1 ao 17, fala do desrespeito às religiões de matriz africana, mas a mídia fala do Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, e não fala do Estatuto do Negro, dos direitos que nós temos de professar nossa fé em hospital, levar do mesmo jeito que uma outra pessoa de outra denominação religiosa entra com a Bíblia debaixo do braço, nós também queremos entrar, como consta no Estatuto, né? Mas não temos essa liberdade em todos os hospitais. Eles não nos deixam dali Ebome, você acha que isso é consequência, além de outros fatores, também a televisão, esses programas de outras denominações ajudam a criar esse tipo de preconceito? Eu acho, até porque vários programas televisivos já de anos, e aí eu vejo a falha, no caso do Ministério, eles satirizam a nossa religião. E eu percebo muito que quando eles querem que o ibope deles aumentam, então eles põem ou o negro ou as religiões de matriz africana. Isso é notório. Você veja bem, nós temos que ir para a rua, falar do nosso cabelo. Por quê? Porque falam que o nosso cabelo é ruim. Nós temos que fazer mobilizações, como no caso desse da menina, porque foi uma criança. Só que eles esqueceram que eles jogaram uma pedra em todos nós. Nós, povo do Axé, todos nós sentimos essa pedrada, porque nós não temos isso, nós não fazemos isso com outras denominações religiosas. E eles não. A gente não sabe ao certo se é uma inveja grande, o que é que nós, das religiões de matriz africana, incomodamos tanto, porque somos negros, porque somos pobres, porque é uma religião que aceita pessoas de outra orientação sexual? Porque nós abrimos o nosso terreiro para todos, todos são bem-vindos, porque nós distribuímos a carne no qual eles tanto falam da matança, né? Para nós, nós fazemos imolação do animal, como o abatedouro faz, e o nosso animal não sofre. Pelo contrário. Muito bem. Eu queria colocar aqui o Tomás aqui na conversa, contando um pouco o outro lado da história desses programas. A TV Brasil tomou a iniciativa, publicou 2 editais para produção de programas religiosos, né? E o Tomás é o produtor de um deles, não é? O programa Entre o Céu e a Terra.
Como é que está sendo? Esse programa é veiculado pela TV Brasil? Entre o Céu e a Terra é quarta-feira às 20 horas e o outro programa Retratos de Fé. Retrato de Fé vai às quintas-feiras. Como é que está sendo? Qual é o impacto de um tipo de programa que me parece, salvo engano, é inédito na televisão brasileira? Quer dizer, tratar as religiões dessa forma como a TV Brasil está tratando. Bom, primeiro, uma iniciativa muito feliz da TV Brasil, né? No sentido de ter identificado essa demanda, né? Teve uma escuta para a sociedade civil que se mobilizou em determinado momento e reclamou esse espaço, né? Incluindo aí representantes de religiões de matriz africana, representantes dos ateus e agnósticos, enfim, entre outros. E a TV Brasil, então, criou esse espaço e convocou, através de 2 editais, isso foi em 2013, a produção desses programas. E para nós que, enfim, vencemos o edital com um projeto, foi uma concorrência pública na qual se inscreveram produtoras do Brasil inteiro, com projetos diferentes. O nosso projeto, que virou o programa Entre o Céu e a Terra, foi vencedor. E o Retratos de Fé também venceu o outro, que é de uma produtora de Belo Horizonte, a Aldeia. Quanta diferença entre os dois? O Entre o Céu e a Terra é um programa que aborda temas da humanidade, temas éticos, filosóficos, universais, do ponto de vista da diversidade religiosa no Brasil. Então, a gente tem... Cada episódio é um tema, então tem temas como o amor, o trabalho, a justiça, o medo, traição, enfim, temas que são caros a todos os homens e mulheres, e a gente dá voz à diversidade religiosa através das lideranças espirituais, dos sacerdotes, dos fiéis de várias religiões professadas no Brasil e também de acadêmicos, pessoas de fora do campo religioso. A gente também ouve ateus e agnósticos, né, porque eles também participam desse debate, né? Sobretudo quando a gente fala de liberdade religiosa, a gente tem que considerar também a liberdade daqueles que não professam fé nenhuma, né? Então, e aí o programa, nesse sentido, ele consegue abraçar as diferentes visões e eu não diria criar consenso, porque isso não é um objetivo do programa, né? O objetivo do programa é criar o espaço para as religiões poderem se manifestar. Mas, invariavelmente, naturalmente, a gente assistindo o programa, a gente percebe, às vezes, um rabino, um pastor e uma mãe de santo com ideias muito semelhantes sobre o mesmo assunto. Então, acho que o programa é muito feliz nesse sentido, porque ele conseguiu trazer para um mesmo fórum visões completamente distintas, e aí o programa abre espaço para essas religiões mais tradicionais, as religiões abraâmicas, né, do livro, que a gente chama as religiões cristãs, judaica e islâmicas, as religiões de matriz africana, que também tem uma entrada importante no programa, nas suas mais diferentes tendências no Brasil inteiro. Olha, esse negócio de inferno, isso não é muito candomblé. A gente acredita que existe outro plano. Se você se dá bem ou se dá mal, se está bem ou se está mal lá, eu acho que depende muito do como você viveu uma vida aqui. Aí também religiões orientais, religiões esotéricas, enfim, o espiritismo, muitas religiões. O Retratos de Fé, que é o outro programa... Então eu vou pedir um favor para você. Tá, ok. Eu vou fazer um intervalinho. Perfeito. Você já explicou o seu programa, né? Agora você vai explicar logo na abertura do outro bloco o programa dos seus colegas lá de Belo Horizonte. O Ver TV volta já. O Ver TV está de volta conversando aqui com os nossos convidados sobre a representação das religiões de matriz africana na televisão. E nós encerramos o bloco anterior ouvindo aqui o Tomás sobre um dos programas que a TV Brasil exibe relativos à presença da religião em várias dimensões, podemos assim dizer, do ser humano, que é Entre o Céu e a Terra, não é isso? Entre o Céu e a Terra. O outro programa, Retratos de Fé.
Como é esse programa? Quer dizer, é mais específico. O Retratos de Fé, ele é um programa de meia hora, também semanal, e ele, em cada episódio, ele aborda uma crença, uma doutrina diferente, e aí aborda só aquela doutrina, quer dizer, cede um espaço para que aquela doutrina, aquela tradição se expresse através dos seus sacerdotes, dos seus seguidores, dos fiéis, enfim. E aí também ele faz um mergulho mais vertical em cada doutrina, mostrando rituais, mostrando, e também com uma abrangência nacional. A Umbanda, ela tem as suas convergências e divergências que vão apresentar em características próprias de rito. Se eu pudesse colocar uma linha, eu vou colocar de um lado que é mais cristão e do outro lado que é mais africano. E dentro desse segmento de reta vão existir escolas diversas, a gente chama de escolas, que são as formas de se praticar a Umbanda, algumas com características mais cristãs, outras com características mais indígenas, outras com características mais africanas. É um programa produzido pela Aldeia Produções, do Breno Nogueira e direção do Alfredo Alves. Suponho, Tomás Ebomigeza, que esse talvez seja o único espaço na televisão brasileira em que as religiões de matriz afro possam se expressar livremente. Vocês não têm nenhum programa. Existe algum programa que vocês possam se expressar totalmente de produção própria de vocês? Olha, existe nesse momento agora um programa chamado Axé em Foco. Ele não temos a concessão, é um programa gravado dentro de um terreiro, né? Era no litoral, agora ele está sendo gravado aqui no ABC. Mas nós nunca conseguimos. Por quê? Todo esse processo de edital, de documentação, para nós, povos de terreiro, é bastante difícil. É bastante difícil. Então, nós não conseguimos ter a verba, nem ter funcionários adequados, até porque o povo do terreiro, além de ter que trabalhar, tem esse trabalho, esse lado espiritual. Mas gostaria de estar lembrando que houve uma época que uma TV passou uma programação, O Sagrado. O que nós sentimos falta? Era um programa religioso voltado às religiões de matriz africana, passava às 6 horas da manhã. Então, só quem estava acordado e quem não tinha que sair para trabalhar esse horário poderia assistir. Qual foi a minha, assim, eu fiquei bastante abismada. Só foi passado em determinado estado, só era voltado para determinado estado. E agora, com o direito de resposta, não. Nós vamos estar convidando todos os sacerdotes, a maioria de representantes de vários estados. Nós vamos falar sobre o direito de resposta daqui a pouquinho. Você queria falar? Eu gostaria só de lembrar que até essa atuação, esse edital, essa convocação desse novo formato, que eu acho que é perfeito, já vi várias vezes os 2 programas, eu recomendo. Esses da TV Brasil. Esses da TV Brasil, tanto o Retratos da Fé quanto Entre o Céu e a Terra, são programas bastante interessantes. Mas tudo começou com uma representação que houve no Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. Um cidadão se sentiu desconfortável com o fato de uma TV pública ter apenas na sua grade programas referentes a religiões, uma missa e um culto. E as outras religiões? E o Estado laico? Isso foi uma herança que a TV Brasil recebeu da antiga TVE do Rio de Janeiro. E aí, quando o Ministério Público começou a investigar, houve essa solução apresentada pela TV Brasil. A TV Brasil, acho que também a gente tem que valorizar quando as pessoas percebem que podem ter outras de forma mais criativa e ficar mais compatível com a Constituição, e a TV Brasil assim o fez. Então, esses programas também, eles foram uma demanda da sociedade. E passou pelo Ministério Público. E passou pelo Ministério Público. Que isso é um ponto que eu gostaria só de frisar. A sociedade, ela é fundamental. Não adianta ter o Ministério Público. O Ministério Público também precisa ser acionado, cobrado e questionado, porque o Ministério Público, ele vai ser alimentado pelo que a sociedade entender. Por isso que eu acho que a organização das pessoas que atuam nessa religião é fundamental. Muito bem, olha, nós, com o apoio da TVE da Bahia, entrevistamos lá em Salvador o Raimundo Comanangi. Ele é presidente da Associação Nacional Cultural de Preservação do Patrimônio Banto.
Ele, em entrevista aqui para o Ver TV, fala sobre isso que nós estamos conversando aqui, o acesso das religiões à TV. Vamos ouvi-lo. O nosso povo não compreende a força que tem a televisão, a força que tem uma imagem. E nesse momento, eu clamo que o governo federal também não dê espaço. Porque já que os evangélicos, não são todos evangélicos que são ruins, tem bons evangélicos, dessa vez são a minoria. Abre um canal de televisão, que eu acho que a nação cede esse espaço. E não tem isso com a gente, isso para a gente é uma discriminação que nós devemos consertar no Brasil. Quer dizer, só é privilégio para uns, para muitos, e para poucos não. E ficamos sofrendo nessa questão desse embate. Isso ajuda a questão do crime no Brasil, que está crescendo cada dia. A gente vê nossos templos arrancado, derrubado pelo governo estaduais, governos municipais. Nós vemos nosso povo que pratica e que assume que é de terreiro, que seja de umbanda, que seja de candomblé, que seja de pajelança, sofrendo humilhações, não poder nem andar público, não está podendo nem ir ao colégio, não pode ir à feira. Ao colégio, nossos meninos sofrem abuso, porque vai de branco. A gente tem no Brasil a sensação de que guerras religiosas estão distantes, ou estão distantes na história e distantes, às vezes, não na história, elas são atuais, continuam atuais, mas estão distantes geograficamente. E ele faz um alerta aqui, não sei se nós estamos chegando a esse ponto, mas que o ódio está aparecendo de uma maneira que me parece nunca vista, o ódio religioso, né? Principalmente em relação às religiões afro. Vocês têm sentido isso na prática de vocês? Nós temos sentido tanto que a nossa mobilização ela está sendo feita em vários estados. Há pouco tempo, uma dessas igrejas neopentecostal começou a formar gladiadores. Então, uma casa de candomblé da Bahia nos convocou nacionalmente para que a gente entrasse também no Ministério Público com um documento referente a esse exército. Por quê? O exército, ele falava declaradamente que era contra as religiões de matriz africana. Eu cheguei a ver umas fotos, né? Era daquele jeito. As pessoas perfiladas. Eles mesmo, com aquelas armadilhas, com aquelas roupas de combate. Aí, quando o meu irmão de Salvador, ele cita que o governo está de braços cruzados, e aí a gente também cita o Ministério Público, para nós dar esse entender. Porque uns podem tudo, e nós, das religiões de matriz africana, não podemos nada. Ministério da Comunicação, nós vemos também que fica de braço cruzado. Aí se tem conferência, tem congresso, você leva a proposta, mas e depois a atitude e ação? E como sair desse papel? Então, nós estamos sofrendo. Nós não podemos, temos casos de determinadas casas, nós não podemos tocar mais a noite inteira, por causa da lei do silêncio. Só que a lei do silêncio, nós vimos o caso da boate no Rio Grande do Sul. Então, quer dizer que a noite inteira pode a boate, pode determinadas casas de show em determinados lugares. E nós com nossos tambores, porque quando você toca a noite inteira, você tem uma amizade. O teu vizinho sabe da tua história religiosa, sabe que ali também tem uma família, porque as pessoas não nos vê como família. Nós temos família, e a nossa família é uma continuidade da nossa religião de matriz africana, seja ela a Umbanda ou o Candomblé. Uhum. Olha, nós entrevistamos no Rio de Janeiro o professor José Geraldo Rocha. Ele é doutor em teologia pela PUC do Rio e ele é professor do programa de pós-graduação da Unigran Rio. Ele, na entrevista que deu aqui para o Ver TV, fala do incentivo à intolerância religiosa que é promovido pela TV e critica também os grupos que controlam a mídia no Brasil. Vamos ouvir o professor José Geraldo. A gente dizer que a televisão contribui para a intolerância é dizer, contribui com
quando ela divulga práticas preconceituosas. E aí, de novo, vem a história de quem são os grupos que detêm o poder na mídia. Então, na verdade, a contribuição da televisão está condicionada aos grupos que detêm o poder na mídia. Porque eles veiculam práticas que são práticas discriminatórias e, para isso, aumenta a consciência, vou dizer, a consciência religiosa de reação e de não aceitação aos elementos das matrizes africanas. Se quiséssemos exemplificar, eu presenciei uma vez um evento num canal de televisão que dizia um diálogo entre um líder religioso e um seguidor. E a mulher dizia: eu estou, pastor, com uma dor de cabeça muito grande. E o pastor dizia: então vamos benzer uma água e vamos tomar. Vamos orar a água. E oraram a água. Ele orando, rezando a água, e ela com um copo de água. Depois ela tomou a água. E ela disse: passou a dor de cabeça. Eu acho, pastor, que eu estava com uma macumba. E aí, como líder religioso, num canal de televisão, ele vai e confirma: realmente, irmã, você estava com a macumba, porque se fosse coisa do bem, seria boa cumba e não macumba. Então eu digo, aí vem o esclarecimento, a compreensão que a liderança religiosa de posse de um canal de televisão tem e como é que isso é disseminado. Passado uma semana eu saio na rua, caminhando pela rua em São João de Meriti, eu encontro pessoas no meu bairro conversando sobre essa prática na TV. Conversando um com a outra e divulgando e disseminando. Então eu digo, a televisão, ela, na noite para um dia, ela pode fazer um herói e de uma noite para um dia ela pode construir um monstro. Do ponto de vista da negação de direitos, no campo da intolerância religiosa, de uma noite para um dia ela faz um estrago terrível e tem feito sistematicamente isso no Brasil. Existem canais de televisão, existem programas de televisão que você liga a TV o dia inteiro, né, só divulgando, como dizem, a mensagem do cristianismo, mas a mensagem do cristianismo está indo no contraponto, tem a mensagem do coisa ruim, como eles dizem, né, que está materializada, representada nas matrizes africanas. E esse é um grande dilema que nós temos. Geis, ele dá um exemplo concreto de um programa de TV. Quer dizer, não cabe, se alguém provocar o Ministério Público, um caso simples como esse, mais grave, se provocar o Ministério Público, ele pode agir? O Ministério Público aí, ele vai precisar identificar que isso é uma prática reiterada, porque você pode ter uma situação de um apresentador, eventualmente, ter algum deslize e isso não ser imputável àquele que está fazendo a programação. Mas em se demonstrando que há uma incidência, que há uma continuidade, que aquilo é uma política, que sempre... E aí, um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. Todos defendemos a liberdade religiosa. O Estado laico brasileiro é o Estado onde todos permitimos ter a nossa religião, a nossa convicção, a nossa crença. Mas não há, no Estado democrático de direito, direitos absolutos. Eu não posso exercer todos os meus direitos a ponto de limitar, inviabilizar o exercício do seu direito. Então, aquela velha história que os nossos avós diziam, olha, minha liberdade vai até onde começa do outro, isso é uma realidade. Então, não está dentro da esfera da liberdade religiosa de alguém atacar a religião do outro. Eu posso dizer, olha, aquilo ali é pecado, meus seguidores não façam isso. Tudo bem, mas eu não posso dizer, olha, temos que exterminar, temos que atacar. Então, é isso que tem que ficar muito claro. Uhum. As pessoas podem ter um programa dentro da sistemática que existe hoje de falar sobre uma religião e defender a sua religião, mas não pode atacar o outro. E é esse que é o problema, esse discurso do ódio. E aquela fala do Babalorixá lá da Bahia, aquilo incomoda. Por quê? Porque isso é algo que realmente pode vir a acontecer. Né? Nós tivemos, não muito tempo atrás, a gente não precisa nem falar do Holocausto judaico, a gente fala do Holocausto dos Tutsi, quando foi justamente os meios de comunicação fizeram um ambiente para que, em um determinado momento, o estopim com a morte do presidente, as pessoas saíssem na rua matando os outros, porque tinham uma determinada etnia. Aqui a gente tem esse problema. As pessoas já começaram a tacar pedra nas outras pessoas. Então, isso é uma coisa... há uma responsabilidade muito grande. Mas eu acho que, como tudo, chegou um ponto que as coisas
não vão ficar mais, pelo menos eu espero, a gente acredita, o Ministério Público tem tentado fazer, tem muitas dificuldades, mas a gente tem tentado fazer, e o Judiciário está começando a dar uma resposta. Talvez seja essa a solução, né? O ideal seria que se fosse através de outros mecanismos, de um Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional talvez para esse tema não seja hoje o melhor espaço, né, para discutir isso. Ô Tomás, falando aqui desses exemplos, eu fico pensando nos seus entrevistados. Tenho visto o programa, vocês têm aí um leque, eu não sei o número, mas são muitos os entrevistados, né, de várias confissões religiosas, acadêmicos, etc. Como é que eles se sentem quando percebem que você está fazendo coisa séria? Não é, quer dizer, não é este tipo de programa que... qual é o retorno que já os religiosos têm em relação ao programa Entre o Céu e a Terra? O retorno tem sido bem positivo, né? A gente, quando entra em contato com os entrevistados, muitos já conhecem o programa. O programa agora já está a primeira temporada foi exibida pela TV Brasil e estamos produzindo a segunda temporada, que deve estrear no final desse ano. E o retorno tem sido o melhor possível, assim, dos entrevistados, quer dizer, das lideranças espirituais, que sempre nos acolheram, nos receberam. Claro que tem algumas religiões que optaram por não participar. A gente fez uma seleção, né, de religiões, de tradições do Brasil inteiro. Claro que não dá para abarcar todas as milhares de tradições, mas enfim, a gente fez uma seleção bastante criteriosa, com apoio e consultoria de especialistas, e desde a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República até consultores, mesmo sociólogos da religião, enfim, que nos auxiliaram nessa curadoria. Então, a gente tem sido muito bem recebido e é curioso porque a gente vê esses casos, dessas manifestações, até desse juiz que a gente vinha comentando, e desses ataques. E como eu tenho nessa prática de frequentar terreiros e casas de umbanda, de candomblé, que para mim também foi uma novidade, né? Eu não era um seguidor, eu simpatizava, mas nunca frequentei. E eu tive a oportunidade, em função do programa, de ir a terreiros históricos do Brasil inteiro, em Salvador, São Luís do Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, enfim. E tive a oportunidade de encontrar lideranças e sacerdotes muito importantes, né, das tradições do candomblé, da umbanda, enfim, da jurema, do batuque, enfim, das diversas tendências do tambor de mina, enfim, até tradições pouco conhecidas. E o que eu percebo é que não se sabe muito, não se sabe nada, assim. Quem está de fora, quem não frequenta, não conhece a tradição, as tradições afro-brasileiras, não entendem nada, assim, porque isso que a gente vê na mídia, a maneira como, que é o que a gente estava dizendo, a maneira como culturalmente, historicamente, as religiões afro são retratadas, distorcem completamente a realidade, as mitologias, a tradição. E eu tenho ouvido isso de várias lideranças, pais de santo, mães de santo, praticantes do Brasil inteiro. E é uma pena, porque é uma religião muito bonita, são religiões todas em suas variadas tendências de acolhimento, muito democráticas, né? Porque não são religiões proselitistas, né? Essa discussão de se tem programa de televisão, não tem programa de televisão, isso é importante deixar claro, que assim, é da origem do cristianismo a evangelização, porque isso estava lá nas epístolas de Paulo, de Pedro, quer dizer, foi um recado expresso de Jesus Cristo, né? Isso está na Bíblia, quer dizer, no Novo Testamento. Então, assim, a evangelização faz parte da origem das tradições cristãs. Não faz parte de outras religiões. Então, nesse caso, não precisariam da televisão. Não precisa. Então, assim, exatamente. Então, assim, não estão... é claro que num contexto de disputa de direitos, a gente, né, há que se preservar os direitos iguais, sobretudo quando a gente está falando dentro, né, de outorgas, de concessões públicas, de comunicação. Os direitos devem ser respeitados e o direito da prática religiosa, enfim, isso é constitucional. Agora,
Quando eu falo no íntimo do desejo de um pai de santo, de uma mãe de santo que tem uma casa e tem uma terreira, eles estão lá fazendo o seu trabalho. Primeiro que já são religiões que padecem de falta de recursos, porque... Sim, muito. Porque nós praticamos muito a caridade e a gente não tem essa visão de valor como outras religiões têm. Até porque, para nós, quando você adentra dentro de uma casa de candomblé, você foi escolhido. Alguém, no caso que nós acreditamos, que seria o vodum, o orixá, o inquice, o guia, que levou você até nós. Então, quando a pessoa fala que nós somos macumbeiros, para nós dói muito, porque macumba é um instrumento musical africano e nós não queremos ser líder de nenhuma religião, até porque a liderança está no orixá para nós. É ele que é o líder, não uma pessoa física. E por isso que nós acolhemos a todos. Muito bem. Bom, vou ter que fazer mais um intervalinho. Ver TV volta já conversando sobre a presença das religiões afro na televisão. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a representação das religiões de matriz africana na televisão. E nós entrevistamos aqui em São Paulo o advogado Edio Silva Júnior. Ele é advogado do INTECAP, é o Instituto Nacional de Tradição e Cultura Afro-Brasileira. Ele fala aqui para o Ver TV sobre a ação movida pelo Instituto, né, contra a Rede Record e a Rede Mulher e o direito de resposta obtido com essa ação. Direito de resposta esse que ainda não foi concretizado, a resposta ainda não foi ao ar, está tramitando. Vamos ouvir o doutor Edio, depois vocês explicam mais a situação, como ela está nesse momento. O que levou as entidades a ingressarem com essa ação são os programas televisivos de algumas religiões chamadas neopentecostais, que, a pretexto de veicularem o seu proselitismo religioso, acabam propagando o ódio, a intolerância, a discriminação contra as religiões afro-brasileiras. Não há dúvida nenhuma de que uma religião pode ter acesso a um veículo de comunicação importante como é a televisão, para dizer do que ela representa de bom, etc. O que as religiões, entretanto, não podem, aliás, o que ninguém pode, é utilizar um veículo com a importância que a televisão tem para propagar o ódio, que é o que acontece. Todos os males, segundo esse discurso dessas religiões, todos os males da humanidade se deveriam ao diabo, e o diabo é associado às religiões afro-brasileiras. Essa ação, nós ingressamos com ela em 2004. Lá se vão, portanto, 11 anos. Nesse período houve uma série de incidentes processuais, até que há 2 meses um juiz federal de primeira instância aqui em São Paulo, aliás, uma sentença belíssima, que dignifica muito o poder judiciário, decidiu que as 2 emissoras, à época apontadas na ação, como réus, que foram a Rede Record e a Rede Mulher de televisão, tem a obrigação de veicular 4 programas de 1 hora de duração cada um, no horário nobre, entre 21 e 23 horas, e cada programa desse vai ter 2 inserções. Portanto, nós estamos falando de 8 programas na Rede Record, no horário nobre, e 8 programas na Rede Mulher. E são programas, e além disso, no dia anterior ao início dessa veiculação, o juiz fixou 3 chamadas, uma no período da manhã, no período da tarde e uma à noite, por meio dessas inserções, então, as religiões afro-brasileiras poderão exercer um direito de resposta a esses ataques. Esse direito de resposta tem esta ação sobre a qual nós estamos falando aqui,
ela tem um aspecto importante. Como ele é a primeira vez que o judiciário determina, decreta, proclama, que sentencia que uma religião não pode abusar da liberdade de expressão para atacar as religiões afro-brasileiras ou outra religião qualquer, ele vai obrigar as religiões que se utilizam da televisão ou do rádio a conterem esses ataques. Quer dizer, então ele não é um ponto de chegada, eu diria, ele é um ponto de partida. Daqui para frente, esses programas televisivos vão ter que, de fato, passar a respeitar a diversidade religiosa. Nem vou dizer respeitar as religiões afro-brasileiras, mas respeitar a diversidade religiosa. Diria, doutora, que Geisa, que é uma medida profilática. Acho que sim, eu concordo plenamente com essa análise do doutor Edio, porque isso tudo vai custar dinheiro, isso tudo é um desgaste também para a própria emissora. Então, isso tudo vai ser levado em conta no momento de elaborar os seus próprios futuros programas. Isso é o que a gente deseja e acho que é verdadeiro, porque quando você começa... a questão de você ter um direito de resposta, isso importa esse ônus financeiro. E aí se começa a reavaliar. No caso que a gente, em outro caso que nós tivemos sucesso, que foi no caso do programa de TV da Bandeirantes, no caso do Atena, isso tudo já houve um outro, nunca mais se falou mal de ateu, dizendo que todas as pessoas que cometem crime no Brasil são ateias. Foi o que ele disse, né, na televisão? Foi o que ele disse, que se a gente fizer uma consulta, na cadeia, todas as pessoas são ateias, e era um caso que tinha acabado, uma pessoa tinha matado, um crime bárbaro, uma criança de 2 anos. Falou, essa pessoa é ateu. Então, as pessoas que não acreditam, que não acreditam em Deus, elas se sentiram, obviamente, ofendidas. Então, depois disso, depois da condenação, nunca mais. Tem outras tiradas, outras observações, mas não tão ofensivas. Então, eu acho que essa avaliação do Dr. Edio é totalmente adequada, porque isso vai ser avaliado, as pessoas vão passar a falar da sua própria religião, né? O que é o que... Agora, como é que está caminhando? Porque ele mencionou aqui, eu lembro, nós mostramos no VT de abertura cenas de um programa que foi gravado para ser exibido como direito de resposta. Faz 11 anos, eu participei, apareci aí, faz 11 anos, o programa deve fazer uns 10 mais ou menos. Sim, que foi gravado. Essa ação foi muito demorada, desde 2004, como foi dito, teve alguns incidentes processuais, uma discussão, primeiro, se era cabível o direito de resposta, porque a lei de imprensa, no determinado momento, ela foi considerada inconstitucional. Segundo, quem era o juiz que tinha que julgar? Era o juiz de São Paulo, era o juiz do Estado Federal, o criminal. Então, teve esse imbróglio processual. Isso acontece muitas vezes. E as pessoas que não são acostumadas, né, que são leigas, elas ficam, a justiça não faz. Mas essa questão processual realmente, eventualmente, acontece. E aí foi lá para o STJ dizer, olha, o juiz é o juiz de São Paulo, o juiz federal civil. E aí ficou definido. E aí agora ele decidiu. Bom, está na fase da possibilidade dos recursos ainda. Só que assim que acabar agora, vai definir como é que o juiz vai receber esses recursos. Porque o juiz pode dizer, olha, esses recursos suspendem a minha decisão. Ou o que está previsto nesse tipo de ação, a lei diz que a regra é não ter efeito suspensivo. Então, a regra é recebeu, vai para o tribunal, mas a sentença já tem que ser cumprida. Então, aí, obviamente, os colegas que estão atuando diretamente, aqui no caso do Dr. Pedro Machado, Dr. Jefferson, junto com o pessoal do Instituto Nacional de Tradição e Cultura e o Centro de Estudos, e o CET, vão sentar e vão definir. Porque o ideal, e que o que aconteceu no caso da Rede Bandeirantes, foi que a gente conseguiu fazer um acordo, eles até recorreram, depois eles abriram mão do acordo, fizeram uma solução que acabou também sendo vantajosa para eles. A gente só abriu mão de 5 minutos e resolveu. Então, é possível... No caso da Bandeirantes, é bom explicar. Eles colocaram umas pílulas, né? Porque... umas pequenas vinhetas... Porque a condenação antes era um programa de 45 minutos. E eles conseguiram... Eles conversaram, acharam que para eles seria melhor. E para a gente, no final das contas, também. E aí foi feito um acordo só
com uma forma de executar a sentença. Então, nada impede que, nesse caso, desde que todos os legitimados, o Ministério Público Federal, todo mundo concordar, a gente pode aproveitar esse trabalho que já foi feito, isso vai ser feito agora. Mas eu acho, assim, entendendo inclusive a mensagem que o tribunal deu já, eu acho muito difícil que a gente perca que seja revisto. E as religiões, as organizações religiosas vão se preparar novamente para fazer outro tipo de programa? Porque aquele já está, suponho, bastante defasado no tempo. Já está defasado, mas serviu de guia, né? Sim. Porque quando você coloca um direito de resposta para todo o povo do santo do Brasil, então deu uma boa sacudidela. Eu posso, o Estado é laico, e cadê essa laicidade que o Estado faz para um e não faz para outro? Veja bem, e foi na época, depois quando ganhamos no primeiro momento, passou-se na TV. A TV Record, num horário, infelizmente, por volta da meia-noite, mas ela nos passava o direito de resposta por um mês. Quer dizer, isso foi numa outra ação? Suponho que tenha sido... Na primeira ação. Agora é uma continuidade. É a decisão liminar. A decisão liminar. Teve uma decisão liminar. Isso, nessa então o programa foi ao ar, chegou aí ao ar. Foi ao ar. Depois ele foi suspenso. Depois foi suspenso, aonde está esse trâmite. Mas o que nós também das religiões de matriz africana percebemos? Nós percebemos o seguinte, o racismo, porque não respeitam não só o movimento negro, porque isso também é uma demanda do movimento negro, porque o movimento negro vem gritando há anos. Desde que nós somos escravizados, nós vemos apontando tudo isso. Cadê a nossa religião? Cadê a nossa identidade? Nos cobram cotas, né? Para que vocês querem cota? Agora, quando chega na hora da religião, passam o mês de dezembro, 2 de fevereiro... passa 8 de fevereiro, 8 de dezembro, 2 de fevereiro. Aí nós, das religiões afro, nos questionamos. Vocês não gostam da nossa religião. Nós somos demoníacos. Nós praticamos o mal. Mas vocês pulam as 7 ondas? Vocês levam champanhe para Iemanjá? Vocês jogam flores no mar? Eu solto o barquinho. Eu solto o barquinho com pedido? E Iemanjá atende, como ela atende todo mundo. Então, como que é isso na visão de mundo, né? Então, uma hora pode, nós não podemos ir com os nossos paramentos, nem todos de branco, a criança na escola, porque a professora... Não sei, doutora, se a senhora tem essa informação. Muitos colégios, a professora escreve Jesus te ama no caderno. Jesus te adora. Só que quando o meu filho ou meu neto chega de branco, com a cabecinha coberta, com aquelas vestes sagradas, pelo processo de iniciação, ele é macumbeiro? Vamos deixar essa pergunta e esse alerta para uma resposta breve, talvez aqui no próprio VerTV. Sim, infelizmente, nós chegamos prazer. ao fim do programa. Ai, eu quero agradecer muito Geisa, Ebome, Tomás, por terem participado, por terem dado essas informações, e espero que despertado outras pessoas para esse problema, que é um problema sério, né, na sociedade brasileira. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou, lembrando que todos podem entrar em contato com o VerTV pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou diretamente pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir a íntegra dessas entrevistas que nós mostramos aqui ao longo do programa. Elas estão todas no nosso site, no site do VerTV na internet. Até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!